eu cuidar de ler esse capítulo todo, você vai perceber que Paulo aqui escreve não com uma única expressão de um momento. Ele não tem um parágrafo, não tem aqui um ponto em termos práticos para que terminasse uma sessão, começasse outra. Tanto é que alguns estudiosos chegam a descrever esse capítulo 1, especialmente do verso 1 ao 14, como se fosse uma bola de neve que desce uma montanha e vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo até chegar ao seu destino. É como se Paulo aqui, no abrir da sua boca, ele trouxesse verdades tão gloriosas, uma após a outra, que não tem condições alguma de chegar a uma conclusão rapidamente. É por isso que o capítulo 3, o capítulo 1, o verso 3, existe um consenso entre os estudiosos dizendo que o 3 ele é a base, ele é de onde procede todo o ensinamento que vai descer do verso 4 em diante, que é a expressão como está no texto: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, logo é de onde procede todas as bênçãos sobre a igreja. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E aqui, de onde procede todas as bênçãos sobre a igreja? Procede de Deus, é dele que procede. Então, que bênçãos são essas, irmãos? É que nós vamos analisar na sequência. Por exemplo, o verso 4, ele começa dizendo: assim como nos escolheu, assim como ele nos escolheu. Então aí nós temos essa expressão, assim como. Esse é um conectivo importante. Ele nos abençoou como, e aí Paulo passa a explicitar nessa informação que vem descendo de cima para baixo como uma bola de neve, crescendo e crescendo até completar o seu propósito. Paulo então diz: é do Senhor que vem a bênção. E a primeira delas é a eleição. E no mesma seção do 4, 5 e 6, veja, a eleição. Aí no versículo 5, ele nos predestinou, o 5 vai dizer, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E o 6, a finalidade, para o louvor da sua glória. No verso 7 você tem uma outra, ainda na mesma ordem, um outro princípio. Em quem, veja o verso 7, no qual temos a redenção. No qual quem? Em Cristo Jesus. E aí no versículo 9 você vai encontrar: tendo conhecido o mistério, veja o verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então eu tenho no verso 4 a predestinação, no verso 7 a redenção, até o verso 10, e no verso 11, irmãos, nós temos a herança que nos foi dada, aquilo que nós temos da parte dele, como vai ser dito aí no versículo 11. No versículo 11 ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aí essa é a herança para a qual o Senhor nos criou. Essa é o que o texto está nos ensinando. Isso você vai perceber como é que tudo isso ocorreu conosco, como é que tudo isso se realizou conosco, pela mensagem do Evangelho. Veja no versículo 12, no verso 12 em diante ele diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então eu tenho predestinação, redenção, tenho herança, nós fomos feitos herança, nós recebemos todos os benefícios da parte de Cristo. E como isso ocorreu? Tendo ouvido a mensagem do Evangelho.
e sendo selado com o Santo Espírito da promessa. Então, a cascata, podemos chamar assim, que desce, ela desce de uma fonte. E que fonte é essa? É o que está no verso 3, e é isso que nos interessa agora. E o que nós vamos fazer nesse primeiro momento é compreender esse verso 3, para depois descortinarmos cada seção dessa, com cada doutrina, predestinação, depois a redenção, que tem a doutrina da, junto com a redenção, a adoção, a herança, a palavra, que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui repousa toda essa realidade que nós acabamos de perceber, irmãos. Os estudiosos vão dizer, esse é um capítulo atípico. Não há, é como se fosse num só fôlego, fosse tudo isso. Imagina Paulo está ditando isso para algum amanuense escrever, e ele está ali falando tudo isso. Só que veja como ele descreve essas verdades, irmãos. Perceba, as doutrinas mais gloriosas estão aqui, desde a predestinação até a doutrina da herança eterna. Tudo isso procede de Deus. O que Paulo nos chama aqui? O que nós aprendemos no primeiro momento com o apóstolo Paulo, irmãos? Tratar dessas doutrinas não é meramente discussão teológica ou embate acadêmico. Tratar dessa doutrina é questão de adoração e de louvor ao Senhor. De adoração e de louvor ao Senhor. O texto começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja. E é interessante que na segunda parte do capítulo, no verso 15, tem oração. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, verso 15, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Perceba, aqui é adoração a Deus. Primeiro ele louva o nome do Senhor, e depois ele ora ao Senhor. As doutrinas aqui expostas, irmãos, elas são estabelecidas no contexto de adoração e o contexto de oração. No contexto de adoração e no contexto de oração. Mas o que esse primeiro verso nos ensina? A palavra bênção, e é importante nós fazermos menção dela. Bendito aqui é uma expressão de adoração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Você sabe, irmãos, que a história da humanidade começou Deus criando o homem e a mulher, criando o homem primeiramente, depois a mulher. Tendo criado o homem, o colocou no jardim do Éden, criando a mulher ali, e os abençoou, diz o texto, e Deus os abençoou. Mas havia claramente uma declaração de que se eles pecassem contra a lei de Deus, eles sofreriam os danos, eles morreriam, estariam debaixo de maldição. Daí o Senhor dizer: maldita é a terra. Próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, dizer: todos nós que estamos debaixo da lei, estamos debaixo de maldição. Mas agora, Paulo começa a carta dizendo aos Efésios, escrevendo aos gentios, aos crentes, dizendo assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tem nos abençoado. São dois padrões distintos agora, irmãos. Em Adão, como filhos de Adão, nós estamos debaixo de maldição. Em Cristo, nós estamos debaixo das bênçãos de Deus.
Esse é o padrão que vai ser estabelecido em toda a estrutura da revelação bíblica. A bênção de Deus passa a ser o foco aqui, e com isso traz a imagem do pacto, que é manifestado a bênção de Deus sobre o seu povo. A bênção de Deus sobre o seu povo. O apóstolo Paulo, ele nesse discurso, irmãos, ele vai levar ao nosso entendimento, podemos dizer assim, sem medo de errar, não é? Que a origem de toda a bênção para com a igreja, ela é trinitariana. Ela não é uma pessoa da Trindade que nos abençoa, mas a Trindade augusta é quem abençoa a igreja: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Charles Hodge, que tem um comentário excelente no livro de Efésios, diz o seguinte: essas bênçãos, elas são espirituais, não meramente porque elas diz respeito à nossa alma, mas porque elas derivam do Espírito Santo, cuja presença e cuja influência são as grandes bênçãos conquistadas por Cristo. A presença do Espírito e a influência do Espírito são as das grandes bênçãos conquistadas por Jesus Cristo. É por isso que ainda alguém perguntaria: como você pode afirmar que é trinitariano se a palavra Espírito Santo não aparece aqui? Charles Hodge começa dizendo, porque a palavra Cristo aparece, a palavra Pai, Deus Pai aparece, mas o Espírito. E aí ele diz: olha, essas bênçãos espirituais, elas estão linkadas e ligadas diretamente ao fato da bênção, da presença e da influência do Espírito em nós. Mas ainda mais, quando ele usa essa expressão no mesmo verso 3, irmãos, bênçãos espiritual, veja, sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Essa bênção aí vai ser tratado ainda, além desse conceito, não é bênção espiritual no sentido simplesmente de contrapor a bênção material, mas é a bênção do Espírito, é a bênção que procede do Espírito. Essa é a descrição inequívoca no texto. Alguns têm a certeza disso, irmãos, não é? Um outro comentarista chega a dizer, com todas as letras, uma exclamação de louvor e uma oração justificam o culto nas sinagogas e diante de Deus. Então eles começam bendizendo o nome do Senhor e orando ao Senhor. Isso implica claramente que nessa oração eles só podem chegar diante de Deus por meio do Espírito Santo que lhes foi outorgado. Mas como que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a bênção do Deus triuno, repousa sobre a igreja, irmãos? Vamos então por partes. Aqui eu vou me valer muito do material de John Stott, no comentário dele, particularmente quando lida com essa seção da Trindade. Então eu passo agora a descrever para os irmãos como que a Trindade se revela nessa seção que abençoa a igreja dessa maneira. Primeiro, volte comigo no verso 3, diz: bendito Deus e Pai. Deus, o Pai, Ele é a fonte, a origem de todas as bênçãos que nós usufruímos. A sua iniciativa, ela é inequívoca, irmãos. Ele deseja abençoar o seu povo. Como é que eu sei disso? Os verbos têm como sujeito Deus na grande maioria desses textos. Por exemplo, a predestinação é uma bênção, a redenção é uma bênção, a adoção é uma bênção. Então, essas bênçãos espirituais que nos foram dadas, a herança celestial,
elas todas foram intencionalmente conduzidas por Deus a nós. Veja se não é assim, irmãos. O versículo 3 diz assim: essas são as palavras: toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. O Deus e Pai que nos tem abençoado, Ele é o sujeito do verbo, que nos tem abençoado. Veja o verso 4 ainda, irmãos. Ele nos escolheu, assim como Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ainda no versículo 5, Ele nos destinou, veja o verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ele nos predestinou. A sequência dos verbos são riquíssimos. No verso 6, acompanhe ainda comigo: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Ele nos concedeu gratuitamente. O verso 8 ainda: que Deus derramou abundantemente. Os versos 9 e 10: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. E como é que ele cumpre, como é que ele realiza tudo isso? No verso 11: segundo o conselho da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós vamos tratar disso num tempo oportuno, irmãos. Mas Paulo está dizendo simplesmente assim: segundo a vontade da sua vontade. A vontade dele não é a vontade de outro, é a vontade dele. Ele faz tudo segundo a vontade da sua vontade. Aí a expressão é o beneplácito da sua vontade. Uma expressão diferente para dizer isso na simplicidade: segundo a vontade da sua própria vontade. Mas se você se voltar dos verbos para os substantivos nesse texto, você vai perceber: amor, graça, vontade, propósito, plano. Todo o parágrafo, irmãos, é cheio de Deus Pai, que estabeleceu amar e derramar sua graça sobre nós, e que opera os seus planos eternos para com o seu povo. Não há como não adorá-lo. O apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai. Mas não apenas a primeira pessoa da Trindade, o texto fala da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Preste bem atenção, irmãos, quando ele cita: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Ele. Você sabe qual é a esfera na qual as bênçãos divinas elas são derramadas e recebidas, irmãos? Você sabe qual é a esfera, o limite? Jesus Cristo. Não há uma bênção de Deus sobre a sua igreja que não seja e não esteja em Cristo. Você não pode ser eleito, predestinado se não for em Cristo. Você não pode ser santificado se não for em Cristo. Nenhuma bênção de Deus pode chegar a você se não for em Cristo. O autor continua nos primeiros 14 versos da carta desse primeiro capítulo de Paulo à igreja de Éfeso. Cristo aqui é mencionado, o nome ou por título, como Cristo Jesus, Senhor Jesus Cristo, ou amado,
ou mesmo por um pronome, ou um pronome possessivo pessoal ou possessivo, não menos do que 15 vezes. Veja, irmãos, em 14 versos, 15 vezes Cristo é citado no texto. 15 vezes. Por que é tão precioso isso? Por que isso é tão importante? Porque a frase que mais se destaca é essa: em Cristo, ou nele. Essa expressão, em Cristo ou nele, ocorre 11 vezes nesse 14 verso. Em Cristo ou nele. Já no primeiro verso, perceba o apóstolo, olhando para o verso 3 especificamente, não é? Você vai ver isso, mas lá no verso 1 mesmo, no capítulo 1 de Efésios, Paulo diz: olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O resto do parágrafo todo, irmãos, denota nitidamente o princípio de uma humanidade solidária. Porque é assim que Deus trabalha. Nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Se Ele vai me abençoar, eu preciso estar em Cristo. Porque se eu estiver sem Cristo, ou fora de Cristo, eu estou debaixo de maldição. Se Deus desejou me abençoar, se Deus desejou abençoar a igreja, é por isso que tudo que Ele faz é por meio de Cristo. A humanidade caída em Adão está debaixo da maldição, como falamos. É interessante que em Cristo, irmãos, é que Deus nos abençoa no tempo e nos escolheu na eternidade. Eu fui escolhido na eternidade em Cristo e eu sou salvo no tempo em Cristo. O verso 3 e o verso 4, o 3 já lemos algumas vezes, veja o 4 mais uma vez, ele diz: assim como nos escolheu nele, Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Veja, nós somos escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. É no amado, irmãos, é no amado que Ele derramou sobre nós a sua graça, e é por isso que temos redenção e perdão. Veja o verso 6 e 7, mais uma vez, preste atenção no verso 6 e 7, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. No amado aqui é Cristo, no qual temos a redenção. E aqui lembre-se, esse no qual, ele está remontando, ele está retomando aqui o amado. No amado temos a redenção, pelo seu sangue. Veja, Cristo Jesus, a redenção comprada pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você sabe que é nele que os primeiros gentios se tornaram cristãos. É nele e somente nele. E você sabe que somente nele que os judeus se tornaram povo de Deus. Não mais. Veja o verso 11 e o verso 12, se não é nele que tudo isso acontece. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em Cristo, Deus estabeleceu o seu plano de unir todas as coisas debaixo dele como cabeça.
Você sabe que os gentios, irmãos, eles estavam separados de Cristo e por isso sem esperança. É só você virar a página de Efésios, capítulo 2, verso 12. Preste atenção nessas palavras. 2:12. Paulo diz assim: naquele tempo, e referindo-se aos gentios, tá certo? Naquele tempo estavais sem Cristo. Veja, é impossível, irmãos, a bênção de Deus sobre alguém sem Cristo. Então, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, você sabe como é que os gentios passaram a ter as bênçãos de Deus? É só virar a página, o texto flui. O capítulo 3, verso 6 de Efésios. Veja lá, por favor. Não se canse de abrir esse texto comigo. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Ora, lá no capítulo 12 diz que os gentios estavam sem Cristo e sem a bênção de Deus. Agora, as promessas pertencem aos gentios, porque eles estão em Cristo Jesus. Que Deus glorioso, irmãos. As duas pessoas da Trindade no primeiro momento, o Pai, todos os verbos dessa seção, todos os substantivos associados a isso nessa seção, descrevem a intenção, o poder e o desejo e a obra de abençoar o seu povo. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Pai vai abençoar a igreja, e isso só pode ser em Cristo Jesus. E aí Cristo é citado de ponta a ponta em todo o capítulo 1, até o verso 14. Mas nós temos a terceira e gloriosa pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mais uma vez falaremos nisso. O parágrafo não menciona por nome a palavra Espírito Santo, não menciona por nome. Mas, por exemplo, o verso 13 do capítulo 1, venha comigo no Efésios 1:13, veja o que cita acerca do Espírito Santo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Percebe, irmãos, se eu estava sem Cristo, longe das promessas, sem Deus, eu recebo o Espírito Santo da promessa. O desejo o plano do Pai de abençoar em Cristo é operado pela habitação do Espírito em nós. As bênçãos que Deus derrama sobre a sua igreja, elas são espirituais. Importante pensarmos ainda, alguém pode pensar que as bênçãos de Deus sobre o seu povo são bênçãos materiais, né? Se você olhar para o Antigo Testamento, irmãos, você vai encontrar as bênçãos materiais como sendo a marca da bênção de Deus sobre a igreja do Antigo Testamento. Mas falha aquele que imagina que o Senhor está nos ensinando que aquelas bênçãos não apontam para verdades mais gloriosas do que o pão, do que o gado, do que a riqueza que perece. Ele fala de verdades que não podem morrer. As bênçãos espirituais. Se nós usamos a hermenêutica de Cristo, quando ele disse: olhem os lírios do campo,
Veja como ele se veste, nem Salomão se vestiu assim. Se nós usamos a hermenêutica de Cristo, ora, podemos invertê-la e dizer assim: ora, se o Senhor nos abençoa com aquilo que é mais importante, imagina as coisas que são temporais, passageiras, Ele cuidará de nós. Não precisamos nos angustiar com essas coisas. Haveria sim, irmãos, bênçãos que estariam prontas aqui, mas as bênçãos da nova aliança, elas do Novo Testamento, elas são bênçãos espirituais. Você lembra como a lei foi escrita lá no Antigo Testamento? Em tábuas de pedra. Você sabe qual é a promessa em Jeremias 31? Que ela seria escrita no nosso coração. E você sabe a diferença disso, irmão? Isso ocorreu, sabe quando? Isso ocorreu lá no dia da descida do Espírito no Pentecostes, lá no alto do monte, quando Moisés recebeu a lei, houve fogo, labaredas de fogo, fumaça. Naquele dia, o Espírito descia sobre as pessoas como labaredas de fogo e como fumaça que enchia. E o Espírito veio sobre a igreja. E nós não vimos Pedro dizendo: está aqui a lei escrita em tábuas. 3.000 pessoas tiveram a lei escrita nos seus corações. As bênçãos espirituais sobre o povo. O apóstolo Paulo leva isso para que a nossa perspectiva não tenha dúvida daquilo que Paulo está de fato tratando aqui. Ele diz assim no verso 3, irmãos: com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Regiões celestiais em Cristo Jesus. Os 5 usos em Efésios, os 5 usos, irmãos, da expressão celestiais em Efésios, indicam que a expressão celestiais, elas são a esfera onde os principados e potestades continuam a operar. É a esfera em que Cristo reina supremo e o seu povo reina com Ele. Efésios 2 diz lá: nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E por isso, Deus nos abençoa com bênçãos espirituais em Cristo, onde Ele está assentado no trono, e é de lá que procede a bênção de Deus sobre nós. Cristo disse isso em João, no Evangelho de João. Essas são as palavras de Cristo, irmãos. Se eu não for, o Espírito não virá. E quando o Espírito vier, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele vier, Ele vai aplicar as bênçãos ordenadas pelo Pai, conquistadas pelo sangue do Filho e aplicadas pelo Espírito em nós. Em nós. Não há Deus como o nosso Deus,
que desde toda a eternidade planejou e executou abençoar a sua igreja com toda sorte de bênção espiritual. Toda sorte. Eu queria fazer, como conclusão desse sermão, duas aplicações diretas à igreja. A primeira, irmãos, eu queria fazer para aqueles que estão sem Cristo agora, e a segunda para aqueles que estão em Cristo e as bênçãos dessa doutrina da Trindade. Se os irmãos tiverem depois um tempo, um livro escrito especialmente por John Payne, que nós usamos muito na igreja, particularmente quando trata acerca do culto, né? É um livro que nós temos, e sempre quando chega algum membro e vai ao meu gabinete, eu dou esse livro para que ele leia, para que ele aprenda sobre o culto, a doutrina e como o Senhor tem ordenado isso. E na seção específica, eu quero citar aqui, não é? Ele vai citar, John Payne vai citar um dos teólogos que eu mais admiro, que chama-se Willem Abrakel, teólogo reformado, mas de linguagem mais próxima dos puritanos, podemos dizer assim. Um teólogo do século XVII, um teólogo holandês. E ele disse o seguinte, irmãos, preste atenção nas palavras dele. Será que você não deve admitir, e ao admitir acerca da verdade da Santíssima Trindade, isso não será frutífero para você? Não é a única fonte da verdadeira piedade e a fonte de todo conforto a doutrina da Trindade? Agora considere, ainda diz ele, Deus como sendo um em essência e existindo em três pessoas. Agora, preste atenção como ele opera cada pessoa na administração do pacto da graça, especialmente como isso ocorre dentro de você, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você levar isso ainda, diz ele, aos pensamentos apropriados e fazer comentários apropriados e ter exercícios apropriados espirituais no que diz respeito a cada pessoa da Trindade, você terá considerável e consistente progresso na piedade. Se você meditar na obra do Pai, na obra do Filho e na obra do Espírito, você terá um grande progresso espiritual. E ele diz: haverá uma maravilhosa iluminação no que diz respeito à unidade da divindade, quando você considerar cada pessoa da Trindade. Cada pessoa da Trindade. E haverá também uma gloriosa admiração acerca da divindade na sua Trindade, como Trindade, quando você contemplar a sua unidade. Quando você contemplar cada pessoa, você vai exaltar a unidade. E quando você conhecer a Deus como Deus único, você exaltará cada pessoa da Trindade. Ele fala: se agora, irmãos, nós temos luz, conforto, alegria e santidade, quando percebemos, mesmo que ainda obscuramente, a doutrina da Trindade, imagina como a nossa alma será afetada quando nós olharmos na face de Deus
em justiça e nos despertarmos como sendo a sua imagem e a sua semelhança. Então nós andaremos por vistas e nós o veremos como Ele é. E Ele conclui: bendita é a nação, bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu por sua herança pessoal, peculiar. Bendita é a nação cujo Deus triuno é o Senhor. Quantas bênçãos num culto bíblico trinitariano, quantas bênçãos sobre nós. Mas imagine, irmãos, agora eu me dirijo a você que está fora de Cristo. Esse Deus que operou desde toda a eternidade a bênção sobre a igreja, e que entregou todas as bênçãos nas mãos de Cristo, e Cristo disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E Ele envia o Espírito, e o Espírito traz o indivíduo a Cristo, porque está nas mãos de Cristo toda a bênção espiritual, está nas mãos dele. Aí você diz que é abençoado por Deus e rejeita o Deus que desde toda a eternidade estabeleceu o plano para te abençoar. Não, você não está debaixo da bênção de Deus se você rejeita Cristo. Maldito, sob maldição tu estás, sob anátema tu estás. Hoje é dia, essa é a hora de você clamar por misericórdia. Você tem o Deus que abençoa a sua igreja desde toda a eternidade. Venha Cristo, e toda a maldição já não terá lugar. As bênçãos do Senhor, todas elas serão sobre ti, em Cristo Jesus. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz e sermos desafiados nesse momento a andarmos em retidão, Senhor Deus, a meditarmos na tua pessoa e na tua obra. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nele, em Cristo Jesus, nós temos as bênçãos espirituais eternas que nos foram garantidas e nos são afirmadas e asseguradas pela presença do Espírito em nós. Abençoa a tua igreja, desvenda os olhos da tua igreja para que eles entendam o que eles têm em Cristo, e quando eles compararem com o que eles não têm nessa vida, eles terão paz, porque todas as bênçãos eternas
estão sobre aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.